Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre semelhança de triângulos. Então vamos acompanhar aí na sua telinha. Bom, primeiro a gente vai entender o que é uma semelhança aí entre figuras, né? Quando a gente compara duas figuras, geralmente a gente quer saber quais são as semelhanças que existem, né, entre elas. Então, algumas vezes elas são iguais, né? Algumas vezes elas são apenas parecidas, né? E também existem os casos em que as figuras comparadas são completamente diferentes. Na matemática, frequentemente as figuras geométricas, elas são comparadas, né? A gente sempre faz isso, e os resultados possíveis são, pode ser uma figura congruente, pode ser uma figura semelhante e também pode ser uma figura completamente diferente. Então, a seguir, nós discutiremos a semelhança entre polígonos e os casos de semelhança aí, entre triângulos, né? Que é um polígono aí muito importante que a gente precisa sempre falar dele. Então, falaremos aí agora de semelhança de polígonos. Então, dois polígonos, eles são semelhantes quando existe uma proporcionalidade, né, entre seus lados e os seus ângulos correspondentes também têm a mesma medida, são iguais. Então, eu digo que eles são semelhantes quando existe uma proporcionalidade entre as medidas dos seus lados e os seus ângulos correspondentes possuem a mesma medida, são congruentes, né? Então, existir uma razão de proporcionalidade quer dizer que se dividirmos a medida de um lado da primeira figura pelo valor de um lado na segunda figura e o resultado for, por exemplo, o número 3, né? Então, todas as divisões entre as medidas de lados da primeira figura por medidas dos lados da segunda figura terão sempre o número 3 como resultado, né? Então, 3 seria aí a nossa constante de proporcionalidade, né? A nossa razão aí dessa ideia de proporcionalidade, né? Então, isso ocorre no caso dos hexágonos, por exemplo, como vocês estão vendo aí na imagem apresentada. Repare aí que a divisão de qualquer lado do primeiro hexágono, né, por qualquer lado correspondente aí, né, no segundo hexágono, sempre vai ter o 3 como resultado, não é mesmo? Muito bem. Então, ainda falando da semelhança de polígonos, para que dois polígonos sejam semelhantes, né, deve existir essa proporcionalidade, como já mencionamos, entre seus lados correspondentes, além de ângulos correspondentes aí congruentes, né? Mas o que é um ângulo correspondente, hein? É um ângulo, gente, que está na mesma posição do ângulo da outra figura, né? Se você posicionar as figuras da mesma forma, vai ser o ângulo que vai estar na mesma posição lá no vizinho dela, né? Então, voltando ao exemplo dos hexágonos aí, observe que a razão entre os lados correspondentes é sempre igual a 3. Então, isso quer dizer o quê? Que o lado AB está para o lado GH, assim como o lado BC está para o lado HI, assim como o lado CD está para o lado IJ, assim como o lado DE está para o lado JK, assim como o lado EF está para o lado KL, assim como o lado FA está para o lado LG e tudo isso é sempre igual a 3. Muito bem. Então, para mostrar que eles são semelhantes, falta apenas aí mostrarmos, né, que seus ângulos correspondentes são congruentes. Então, nesse caso, a gente já pode afirmar que eles realmente são congruentes, por terem sido construídos aí como polígonos regulares, né? Então, observe aí que os lados correspondentes são congruentes, já que esses polígonos são polígonos regulares. Então, falaremos agora da semelhança de triângulos. Para os triângulos, a regra vai ser a mesma. Dois triângulos são semelhantes caso 3 ângulos correspondentes sejam congruentes e 3 lados correspondentes possuam a mesma razão de proporcionalidade. Porém, é possível verificar essa semelhança nos triângulos de uma forma mais simples, né? Então, basta observar se eles se enquadram em um dos casos de semelhança de triângulos que nós veremos aí a seguir. Primeiro caso, esse caso nós chamamos de caso ângulo-ângulo, né? Caso AA. Então, neste caso, dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. Então, basta que verifiquemos aí,
para concluir sobre a semelhança desses triângulos, que dois ângulos correspondentes são congruentes. Observe aí na figura, né, que nós estamos observando aí o ângulo C, que é correspondente ao ângulo F, e o ângulo A aí do triângulozinho menor, correspondente ao ângulo D do triângulo maior. Então, verificamos que eles são congruentes, né? Então, eles já se enquadram aqui nesse caso de semelhança de triângulos, portanto, podemos concluir, né, que eles são semelhantes. Então, não é necessário verificar o terceiro ângulo, né? E nenhuma proporcionalidade entre os lados. Basta que dois ângulos sejam congruentes e os dois triângulos já podem ser declarados semelhantes, né? Como no exemplo aí a seguir que vocês viram anteriormente. Tá ok? Então, segundo caso aí de semelhança, é o caso que nós chamamos de lado, 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 L, L, L. Se dois triângulos possuem três lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos, ok? Então, nessa imagem aí, né, anterior aí, observe que as razões entre os lados correspondentes têm o mesmo resultado, né? Então, se observarmos aí, o lado AB está para o lado DE, assim como o lado BC está para o lado EF, assim como o lado CA está para o lado FD, e todos, né, aí sempre vão apresentar essa razão igual a meio, certo? Muito bem. E o nosso terceiro caso é o caso que chamamos de lado, ângulo, lado, que é o LAL. Então, dois triângulos neste caso, né, que possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruente, né, são semelhantes. Então, observe este caso aí de semelhança que aparece nesse exemplo. Então, nesse exemplo, observe que o ângulo de 90 graus, ele fica entre os lados proporcionais, né? O ângulo de 90 graus aí está no triângulo menor, entre os lados AC e AB. E no triângulo maior aí, nós temos o ângulo de 90 graus posicionado, né? Entre os lados DE e DF. Então, observe que o lado AC é proporcional aí, né, ao lado DF, assim como o AB também está para DE, certo? Observe que a razão de proporcionalidade aí entre o lado AC e DF vai ser igual a meio, certo? 5/10, né, que podemos simplificar e encontrar meio. E a razão de proporcionalidade aí entre o lado AB e o lado DE, que vai ser igual a 3/6, também vai dar igual a meio, certo? Então, essa é a constante aí de proporcionalidade, né? Então, observe que entre esses lados existe um ângulo aí que é congruente, né? Que é o ângulo de 90 graus. O seu correspondente aí, o ângulo A no triângulo menor, e o correspondente dele, né, é o ângulo D lá no triângulo maior. Então, vamos ver um exemplo aí envolvendo, né, esse conceito, essa ideia aí de figuras semelhantes. Então, observe aí que esses dois triângulos são semelhantes. Então, já que eles são semelhantes, nós queremos determinar a medida do segmento desconhecido aí, né, que chamamos de X, que é o segmento DF. Então, como é que a gente pode fazer? Como dois triângulos semelhantes possuem lados correspondentes proporcionais, então, para descobrirmos aí a medida X, basta que montemos aí a seguinte proporção, né? Observe que 5 está para x, já que são lados aí correspondentes, né? Assim como 4 está para 14, né? Que são também lados correspondentes. Observe que começamos a montar nossa proporção aí, olha, olhando sempre para o triângulo menor inicialmente, né? Começamos lá com o lado do triângulo menor, 5 está para o seu correspondente no triângulo maior, que é x, assim como o lado do triângulo menor, que é 4, está para o seu correspondente 14 lá no triângulo maior. Se você quiser montar a sua proporção invertendo, começando a observar primeiro os lados do triângulo maior, você também pode, mas tem que manter sempre essa coerência, tá? Então, fazendo aí a propriedade, né, das proporções aí de meio pelos extremos, fazemos 4 vezes x, que é igual a 4x, e 5 vezes 14, que é igual a 70.
Observe que esse 4 que está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado realizando o processo de divisão, certo? Então, nós temos x igual a 70 dividido para 4. Então, quer dizer que x é igual a 17,5 centímetros. Muito bem, então, usando aí o conceito, né, de figuras semelhantes, nós conseguimos encontrar essa medida desconhecida. Então, é importante aí que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é que os triângulos semelhantes, eles sempre possuem lados proporcionais e ângulos correspondentes, né, congruentes. É importante a gente lembrar disso sempre. Então, vamos retomar aí o que vimos na nossa aula de hoje. Nessa aula, você aprendeu sobre semelhança de figuras, né? Em especial sobre semelhança de triângulos, assim como sobre seus 3 casos aí específicos, né, de semelhança. Então, se você quer assistir essa aula novamente, se você quer retomar esse conteúdo, você pode acessar a nossa plataforma Eduque. E para mais informações aí, maiores dúvidas, também você pode entrar em contato com o seu professor e procurar retirar e sanar suas dúvidas, certo? Então não deixe de assistir as nossas próximas aulas, fique aqui com a gente, bons estudos e até a próxima!